Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. O 12º passo. Sim, qual será o próximo passo para a nossa restauração pessoal, para a restauração do nosso casamento? Para você que é membro do canal, naturalmente você está assistindo esse vídeo antes de todo mundo. Se você ainda não é membro do canal, se torne membro. Além de você ajudar a família do Manual do Casamento, além de você ajudar o Recanto das Estações, onde nós recebemos pessoas do Brasil todo para pessoas que estão buscando, né, restauração da sua vida, restauração do seu casamento também, tudo de maneira gratuita. Então, se você quiser fazer parte dessa família, se torne membro, você vai ter acesso aos vídeos antes de todo mundo e você também vai estar ajudando outras pessoas de uma maneira direta, tá bom? Família, o tema de hoje, olha, vai fazer assim, ó, com a cabeça de muita gente, vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu sei que alguns vão achar polêmico, mas você vai ver. Assista até o final e você vai ver que não é polêmico, é apenas algo que você não entendia. Nós vamos falar da culpa pela traição do cônjuge. Será que quem foi traído tem culpa? Ou será que a culpa é toda de quem traiu, da traidora ou do traidor? Vamos descobrir isso. Vamos para a aula então. Deixe-me já projetar aqui. A culpa pela traição do cônjuge. Hoje o tema ele vai precisar naturalmente, não que os outros temas nos outros dias não precisasse, mas hoje em especial nós vamos precisar abrir a nossa mente. Nós vamos precisar fazer avaliações justas, honestas, bem transparentes, para que de fato a gente consiga compreender muito bem o que aconteceu no nosso casamento. E quando eu falo sobre a culpa pela traição do cônjuge, a frase que eu escuto sempre, ela é bem assim: Diego, afinal, a culpa pela traição não é de quem traiu? Que culpa tenho eu pela traição do meu cônjuge? Quando eu sugiro a culpa pela traição do cônjuge, o pensamento que vem é esse. Peraí, então quem traiu não tem culpa? Ou será que eu, que fui traída, eu tenho culpa na traição do meu marido? Eu tenho culpa da traição da minha esposa? Não, mas que conversa é essa? Primeiro, eu não coloquei aqui nos tópicos, mas nós temos uma coisa para entender que não está aqui na lista dessa aula de hoje. Existe a percepção da traição à luz do mundo, como o mundo enxerga a traição, como o mundo propaga a traição. Entenda que assim, ó, para o mundo a traição é algo normal e é algo bom. Por que eu digo isso? Porque o mundo estimula a traição. Então, quando você vê nos filmes hollywoodianos, quando você vê nas novelas, quando você vê na mídia casais se separando e casando de novo, ou seja, de uma certa forma, a traição ali, ela é boa. Só que para quem foi traído, até para que a pessoa não volte atrás, para que a pessoa não queira restaurar, não, a traição, ela é terrível. Então, a traição, aos olhos do mundo, ela traz essa vertente positiva e negativa. Então ela é positiva porque ela dá novas oportunidades. Ela é negativa porque ela te impede de permanecer com a mesma pessoa. Olha só que situação. E aí você quer ver uma coisa interessante? Deixa eu fazer um parêntese logo aqui no início para que você entenda o que eu quero dizer com tudo isso. Quando você entende que a traição pelo mundo ela é vista com outros olhos do que na Bíblia e do que na prática ela é, você vai parar de ser enganado. Olha só, agora eu vou falar, vamos imaginar que você que está assistindo esse vídeo, você está assistindo há 5, 10, 15 anos depois da gravação dele. Tá bom? Vamos supor. Eu estou agora gravando uma mensagem para alguém que está há 15 anos no futuro.
E aí eu vou contar uma história do que aconteceu no Brasil recentemente, né, contemporâneo à gravação desse vídeo, dessa aula, dessa sessão. Houve um casal conhecido da mídia, muito conhecido da mídia. Eles casaram novinhos. Ela se tornou modelo, apresentadora de televisão. Ele, sempre o empresário dela, começaram um relacionamento sem nada e eles cresceram muito. Prosperaram na vida, tiveram um filho, tudo beleza. Até que chegou um determinado momento em que todo o Brasil acompanhou. O rapaz ficou doente, ela se prontificou a ajudar e sensibilizou o Brasil, isso, aquilo, tudo. Até um dia em que o brasileiro ele acordou pela manhã, ligou a televisão e lá estava essa mulher. Vamos fazer o seguinte, como eu vou citar alguns personagens, obviamente eu não vou identificá-los e também nem precisa, porque eu estou falando para pessoas que estão há 15 anos depois desse ocorrido. Mas vamos fazer o seguinte, assim como nós usamos todos os exemplos, nós vamos chamar um personagem de A, outro de B, outro de C. Não, melhor. A mulher vamos chamar de A, tá? Indivíduo A, personagem A. O marido de B fica muito, né? Parece engessado o exemplo. Vamos chamar ele de C, o indivíduo C. E depois vai surgir outro personagem na história e nós vamos dar um nome para esse outro personagem. Mas aí o que acontece? Aí nós ligamos a televisão e o personagem A estava dando declarações, com muita raiva no olhar, dando declarações de que o personagem C, o seu marido, havia agredido, que esse personagem havia trago dívidas para o casal, que esse personagem administrava muito mal as suas finanças, etc. e tal. Bem, esse personagem A fez tudo isso. Imediatamente, o Brasil abraçou esse personagem e condenou o personagem C. Então, diante de tudo aquilo, as pessoas olhavam e diziam: que absurdo, olha só o que o personagem A sofreu na mão do personagem C. E aí eu me recordo que saiu esse vídeo, né, essa reportagem na televisão. E aqui no Manual do Casamento nós fizemos um vídeo fazendo uma análise enquanto conselheiro matrimonial. E aí o que eu informei foi: pessoal, para quem lida com casamento todos os dias, há praticamente 10 anos, eu afirmo para vocês, ouvindo tudo que ela disse, a história não é bem por aí. Essa história que está sendo contada, ela está distorcida. E eu até afirmei que, na minha experiência, o que eu já cheguei à conclusão? Quando você tem um fato e você tem 100% da verdade, a esposa ela só vai contar 33% da verdade. O marido só conta 33% da verdade. A diferença disso, nenhum dos dois vai contar jamais. Então, você jamais vai saber. Só que tudo aquilo que ela falou, eu fiz um vídeo e falei, olha, tá vendo? A história não é bem assim. Eu não acredito nisso que ela reportou, por linguagem não verbal, pelo contexto e pela minha experiência com o casamento. Pronto. Então, personagem A, ela deu todo o relato e não havia coerência naquilo que ela estava dizendo. Digo isso por alguém que lida com casamentos o dia todo, todos os dias, e sabendo que aquilo era um discurso de alguém. O tema hoje é traição, né? É justamente o discurso de alguém que havia traído. No vídeo eu não falei isso, mas no ciclo pessoal meu eu deixei isso bem claro. Falei assim, olha, a personagem A, na verdade, ela traiu e esse é um comportamento de alguém que trai, que culpa o outro por N situações, que começa a ter esse comportamento que muitos chamam, né, de um comportamento narcisista, que faz uma inversão de culpa, etc. e tal. Inicialmente era a minha análise. Em seguida, passou alguns dias, o personagem C, ele também deu uma declaração. E aí ele afirmou que o casamento dele
não vinha bem já há algum tempo, ou seja, a separação não aconteceu pelo episódio que a personagem A havia relatado. Ele falou assim, olha, já há meses nós estamos dormindo em quartos separados, já há meses nós estamos lidando com alguns problemas, há meses nós não estamos bem. Quando aconteceu aquele fato, ela estava alcoolizada, o fato aconteceu, mas não foi como ela havia descrito. Existe uma alienação parental com o filho. Então, e vários outros sintomas de que mostravam que o casamento não estava bem. Diante de tudo isso, ainda houve um outro fator. Ele reportou que existia um terceiro personagem na história. Ele falou assim, olha, só que existe ainda um terceiro personagem nessa história, que a personagem A não está falando. Que seria o personagem... Tá, nós já temos a personagem A, o personagem C, vamos chamar outro de personagem E, tá? A, C e E. Então, temos ali o personagem E. E o personagem C afirmou, falou assim, olha, a personagem A tem um caso com o personagem E. Eu tenho provas disso. Pronto. Então a personagem A falou para o Brasil todo que estava se separando porque o homem foi agressivo, porque trouxe dívidas, porque mentiu, etc. e tal. Então ela estava saindo do casamento, reportando toda a culpa nele. Ele, de contrapartida, estava falando que realmente o casamento tinha problemas, mas que a separação não era por aquele motivo, é porque ela havia arrumado outra pessoa, que ela estava tendo um caso com o personagem E, que era um colega de trabalho. Tá bom. O Brasil assistiu tudo isso, todo mundo discutiu, pra lá, pra cá, aconteceu uma série de fatores, até que essa semana, eis que a personagem A e o personagem E, eles assumem o relacionamento. Aí eu lhe pergunto, do discurso da personagem A e do discurso do personagem C, quem estava falando a verdade? Agora, note uma coisa, já que nós estamos falando de traição, de casamento, de compreensões. Quando a personagem A e o personagem E assumem o relacionamento, o que a mídia agora propaga? Ah, parabéns, agora vocês vão ser felizes, que coisa linda, que maravilha. Oh, mas peraí, traição não era algo ruim? Ah, era ruim, né? Mas agora, dependendo do desfecho, não, agora a traição é algo bom. Então agora a mídia propaga diferente. Agora a traição, que ao mesmo tempo é algo muito ruim, agora ela é digna de aplausos. Agora a mídia aplaude, agora ela convida o Brasil a aplaudir isso. E aí de um lado você tem um personagem E, já divorciado, com filhos, isso e aquilo. O personagem A, da mesma forma. E aí dentro desse caso mais específico, houve até pessoas que falaram assim, não, Diego, mas o envolvimento deles se deu depois da separação. Aí eu pergunto uma coisa para você, que está passando por uma crise no seu casamento. Uma semana depois de você ser violentada, de você descobrir, de acordo com as palavras do personagem A, que a sua vida financeira estava destruída, que a sua reputação diante de uma nação inteira estava comprometida, da perca de patrocinadores por esse tipo de exposição. Você passando por tudo isso, você teria a cabeça de tomar um banho, se arrumar e ter um encontro com uma outra pessoa? Há uma semana depois. Você, sendo o personagem A, você teria cabeça para isso? Você teria disposição para isso? Você teria autoestima para isso? Seja sincero. Avalia, você teria? Coloca nos comentários. Fala assim, Diego, depois de eu passar por tudo isso, tal caos, com uma semana eu teria, sabe, essa disposição. Coloca nos comentários. Eu sei a resposta. A resposta é não. Não tem cabeça, não tem disposição, não tem atração por ninguém. Não se acaba um casamento de décadas e na semana seguinte você está no encontro. Não existe isso. A cabeça humana não concebe esse tipo de coisa. Simplesmente não concebe. Agora, olhando para o personagem E. Presta atenção. Quando a personagem A e o personagem C se separaram, o personagem C falou assim, olha, ela tem um caso com o personagem E. Certo. Agora vamos olhar do ponto de vista do personagem E.
Quando o personagem E, que também se separou recentemente, ele faz uma lista de mulheres para se envolver, uma mulher que recém se separou, que tem uma exposição a nível nacional, que está brigando com o marido por causa do filho, por causa de finanças, de patrimônios em rede nacional e na justiça. Essa mulher, na lista de qualquer homem racional, essa mulher estaria no último lugar da lista. No último lugar. Por quê? Porque nenhum homem em sã consciência vai se envolver com uma mulher nessas condições. Nenhum homem. Não existe. É impossível. Você, homem que está aqui assistindo, coloca aqui nos comentários se você se envolveria com uma mulher que acabou de se separar há uma semana e que está vivendo o caos, que está passando nos jornais da Rede Globo, das principais mídias do Brasil. Coloca, se você era essa pessoa. E mais, você, o personagem E, ainda está sendo processado pelo personagem C por causa de tudo isso. Aí eu lhe pergunto, essa mulher estaria no topo das prioridades? Claro que não, seria a última pessoa na face da Terra que seria interessante para essa pessoa. A menos que o personagem C estivesse certo. A menos que já houvesse um relacionamento ali. A menos que já houvesse um desejo de assumir aquilo, de viver uma paixão, uma história. Aí quando você junta todo esse cenário, primeiro, você que está assistindo esse vídeo e é contemporânea a essa história, talvez você olhe e pense assim, cara, ela me enganou. O personagem A me enganou bonito. Olha o tanto que eu defendi aquela mulher. Nossa, o personagem E me enganou bonito. Porque o tanto que eu defendi aquele homem. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo mostrar com uma história contemporânea como o mundo vê a traição. Que em determinada circunstância eles olham a traição como algo terrível. Dependendo da circunstância, a traição é algo lindo, maravilhoso. Ah, bem feito por traído. Então não dá para nós pensarmos em restauração de casamento olhando para a traição como o mundo olha. Nós temos que olhar para a traição como a Bíblia olha. Porque aí sim nós conseguimos sair desse cenário de traição, de separação, de casamento destruído e então começar a enxergar uma restauração. E aí, diante disso, o que nós precisamos entender de fato? Primeira coisa, traição não é um problema individual. Não é. Criou-se a cultura no mundo, na nossa geração, de que traição é um problema individual. Ou seja, a mulher traiu, é uma vagabunda, ela não presta, é uma prostituta. O homem traiu, é sem caráter, é um sem vergonha, ele não presta, ele não tem cura, não tem perdão para ele. Essa é a cultura que se desenvolveu, é um problema individual. Quem trai é o causador do grande problema. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos de fato para o casamento de uma maneira cirúrgica e não pensando tão somente no bem-estar do marido ou da mulher, do traidor ou de quem foi traído, mas olhando para o matrimônio, a conclusão que nós chegamos é: a traição não é um problema individual. Ninguém trai sozinho. E quando eu digo trair sozinho, entenda o seguinte: a traição é um problema do seu matrimônio. Entenda o seguinte: no dia que você casou, você e seu marido constituíram um patrimônio, um matrimônio. É como se fosse uma empresa. Vocês constituíram uma empresa. Pronto. Houve uma traição, aquilo não é um problema individual, é um problema da empresa, é um problema do matrimônio. A instituição que vocês dois fazem parte teve um problema. É simples assim. Quando nós entendemos que o matrimônio passou por um problema de traição, antes de nós olharmos para o indivíduo que foi traído ou para o indivíduo que traiu, nós olhamos para o matrimônio.
O que aconteceu com o meu matrimônio? Quais foram as brechas que nós deixamos aqui que permitiu que o matrimônio passasse por uma traição? Quais foram? Quais foram as portas que nós abrimos para que a traição entrasse no meu matrimônio? Diego, então você está querendo dizer que o traidor não tem culpa? Calma, tem. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. O que eu estou tentando mostrar para você é que a traição não é um problema individual, é um problema do matrimônio. Você não fala assim, as pessoas têm que entender isso. A pessoa que é traída, ela chega no lugar e fala assim, que absurdo, você não vai acreditar. Você acredita que o meu marido, que a minha esposa é aquele que você achava que era um santinho, uma santinha? Me traiu, me traiu, me enganou. E aí a pessoa acha que ela falando isso, ela está envergonhando a outra. E ela não entende que ela está se envergonhando. Ela não entende que ela está envergonhando o matrimônio dela. Ela não consegue entender que aquilo é um problema do matrimônio dela. Quanto menos pessoas souberem que você falhou no seu casamento, melhor. Entende? E isso é algo que a gente precisa compreender quando a gente fala de traição. Traição é um problema do matrimônio. Daqui a pouco nós vamos chegar no ponto de olhar as responsabilidades individuais de cada um. Mas entenda, traição é um problema do matrimônio, não é individual. Você não pode ficar olhando de maneira individual. Você tem que entender que é um problema do matrimônio. O matrimônio deu ruim. E por causa disso, agora, nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos compreender isso. Poxa, deu ruim. Simples assim. No matrimônio. E aí quando eu falo para você que a traição é um problema do matrimônio, existe outra coisa que você precisa considerar. E você precisa entender que uma traição, ela é construída aos poucos e por etapas. Ou seja, ainda que você defenda esse lado, de falar assim, não, a traição, Diego, é do meu marido, a culpa é dele, ou a culpa é dela que me traiu, tudo bem, você defende isso, perfeito. Só que quando você para olhar como que a traição aconteceu, você vai observar que existiram etapas, foram aos poucos construídos. E que nesse período todo você teve a oportunidade de intervir, de mudar esse cenário e não mudou. Não mudou. E nisso a traição ela foi sendo construída, ela foi ganhando forma, ela foi se encorpando até que a traição aconteceu. Ou seja, não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Ela foi sendo construída. Quando eu falo com alguém que foi traído, eu digo assim, olha, nós precisamos entender o que realmente é um problema para a gente conseguir a solução dele. Eu demorei a aprender isso. Eu aprendi isso quando eu tive um carro velho. Que aí o carro dava um problema, eu chegava no mecânico e falava assim, ele está com esse problema, é fácil de resolver. Ele falou, não, nós temos que descobrir o que está causando isso. Nós temos que descobrir o que realmente é o problema do seu carro para a gente conseguir arrumar. Aí eu falei assim, faz sentido. E isso hoje é o que eu utilizo em todas as terapias que eu faço, com todos os casais que eu lido. Peraí, vamos descobrir aonde está o problema. E quando você começa a se aprofundar nisso para saber aonde realmente está o problema, você descobre que a traição, na verdade, foi tão somente a consequência. E quando você olha para tudo que você vivia antes da traição, você chega à conclusão que a traição não foi a pior coisa. Antes de chegar a uma traição, a maioria dos casais diz, olha, eu já era desprezada, ou nós brigávamos muito, ou acontecia isso ou aquilo, ou nós já tínhamos muitas mágoas, todos os casos. Eu não peguei um caso até hoje que dissessem assim, Diego, nós éramos o casal mais feliz do planeta. E um dia ele estava andando na rua, ele tropeçou numa pedra. Diego, você acredita que ele caiu justamente em cima da mulher no motel? Foi desse jeito, Diego. Ele estava indo para a igreja, perfeito, levando comida para órfãos e pobres, e ele tropeçou numa pedra e quando viu estava no motel com a mulher. Não existe essa história.
Não existe. Não existe. Ou seja, a traição ela foi sendo construída. E se você parar apenas igual o papagaio para ficar falando, mas foi ele que me traiu, foi ela que me traiu, foi ele que me traiu, foi ela que me traiu, você não vai resolver o problema. Você não se cura. Você não vai conseguir condenar essa pessoa, porque não está no seu poder, ninguém te instituiu juiz. Em lugar nenhum a vítima tem poder de condenar alguém, não existe isso. E quanto mais você ficar repetindo isso, olhando só para isso, você só se fere. E você não resolve nada, não sai de lugar nenhum. E eu sei que muita gente que está aqui nesse vídeo está nessa fase de ficar martelando, repetindo igual papagaio. Mas foi ele que me traiu, foi ela que me traiu. Mas isso não resolve, não vai para lugar nenhum. E quando você olha para trás, você chega a essa conclusão. Peraí, a traição ela foi construída. Ela foi construída. Eu não vi. Agora presta atenção, por que talvez você fique indignado com as coisas que eu estou falando? Porque você não viu isso sendo construído. Mas se hoje você parar e olhar para trás, você vai ver que foi construído. Simples assim. Foi construído. Agora, vamos entender uma outra coisa? A traição ela sempre deixa um rastro de sinais. Tem um canal aqui no YouTube chamado Aviões e Música, do Lito. Ele faz análises de desastres aéreos, ele fala muito sobre a aviação de um modo geral. E eu acho interessante quando ele fala de acidente, que ele fala assim que todo acidente aéreo vai criando uma corrente, vai fechando ciclos, elos, para que o acidente aconteça. Ou seja, o acidente nunca acontece de maneira acidental. Ele vai sendo construído, ignorando protocolos, por negligências, por falhas técnicas ou humanas. Sempre vai acontecer. O casamento é da mesma forma. A traição também. Quando nós olhamos para a traição, eu vou citar aqui alguns casos, talvez não encaixe no seu, ou talvez um ou outro exemplo se encaixe. Mas aí nós olhamos para a traição, por exemplo, e aí eu hoje, na condição de terapeuta, na experiência que eu tenho, eu consigo ver esses sinais, inclusive, de pessoas próximas. De repente, o homem, ele sai, reunião com o pessoal da igreja, isso, aquilo, e aí você olha e fala assim, cadê a sua esposa? Sua esposa não veio com você? Aí você vai descobrir que a esposa simplesmente disse assim, você vai aonde? Na casa de fulano, eu não gosto daquela mulher, da mulher dele. Não, eu não vou. Não, vai sozinho, eu não vou. Opa, de repente, por causa de um problema, a mulher agora começa a deixar o marido ir sozinho. De repente o marido fala assim, olha, eu tenho uma reunião em tal lugar, na igreja, vamos considerar esse ambiente, né? Olha, eu tenho uma reunião lá na igreja, depois do culto e tal. Ela, não, eu tô cansado, eu vou para casa, depois você vai. De repente a mulher começa a deixar o marido sozinho, não demonstra companheirismo. Mas ela confia nele. Tudo bem, mas não é essa a questão. Ela simplesmente não quer estar com ele, por isso está indo embora para casa. Só que isso também vale o inverso, tá? É o marido que não acompanha a esposa, prefere ficar em casa para assistir um jogo de futebol, para fazer isso, aquilo, tá bom? Sejam maduros. Às vezes eu cito uma situação falando de homem ou de mulher, mas cabe para ambos, tá? Por favor. Porque aí depois vem mulheres aqui e falam assim, tá vendo? O Diego fica defendendo os homens. Aí vem os homens e falam assim, tá vendo? O Diego acha que é só homem que trai. Gente, pelo amor de Deus, sejam inteligentes, tá? Quando eu cito um exemplo é porque eu não vou falar assim, olha, um homem com um homem. Eu não estou falando de casamentos homossexuais. Então, sejam maduros nesse aspecto. E aí o que acontece? De repente você começa a observar. O marido quer sair num futebolzinho, e aí vai as esposas, dos amigos, aquela coisa. Não, a mulher não vai, porque não, eu não gosto disso. Por mim, nem ele ia. Aí você vai observando que o casamento vai apresentando problemas. De repente o marido chega um dia, todo romântico e tal e coisa, e chega pra mulher e os carinhos diferentes, a mulher já tá entendendo. Aí a mulher fala assim, não quero nada com você. Não, tô com dor de cabeça, tô cansada, vamos dormir. E aí de repente tá o cara terminando a noite se sentindo desprezado, com uma energia sexual negativa, porque ele queria algo e ele não conseguiu. E aí, de repente, você vai olhando para trás, os motivos das discussões, as prioridades, as implicâncias, os traumas, as mágoas. Quando você chega na traição,
Se nós fôssemos catalogar os problemas de um casal até chegar na traição, nós já temos 10, 20, 30 outros problemas. Então, a pessoa traída, ela costuma olhar apenas para a traição e falar assim, tá vendo? Culpa dele ou culpa dela não ter dado certo o nosso casamento. Porque me traiu. Certo, mas havia outros 30 problemas atrás. Não vale? Ah, aquilo não vale, porque traição é muito pior. Então entenda, de uma vez por todas, que traição é um problema matrimonial. Entenda que a traição ela é construída aos poucos. Entenda que toda traição ela vai deixando rastros. Ela vai deixando rastros. Se talvez você que está assistindo esse vídeo, você é casado, não teve traição no seu casamento, então entenda que você pode olhar hoje para o seu casamento e procurar sinais. Porque se a traição estiver sendo cultivada no seu casamento, há sinais disso. E você não tem que culpar a pessoa por onde está vindo os sinais. Você tem que olhar para o matrimônio, entender que o matrimônio está errado. A estrutura do matrimônio está errado. Diante disso, eu fundamento meu primeiro conselho para você. Avalie o casamento, não os indivíduos. Peraí, o meu matrimônio, o meu casamento, ele dá espaço para traição? Quer seja eu, quer seja o outro? Ele dá espaço? Existe espaço para traição no meu casamento? Nós somos companheiros? Nós somos cúmplices? Nós somos íntimos? Nós estamos satisfeitos? Existe espaço para uma terceira pessoa no nosso casamento, no nosso matrimônio? Eu preciso identificar isso. Eu preciso identificar. Então, avalie o casamento. Poxa, houve uma traição no meu casamento. Certo. Quais foram os erros que nós colocamos no nosso casamento, no nosso matrimônio que permitiu isso? Quais foram os erros? Quais foram as brechas? Aonde foi que nós deixamos a porta aberta para que a traição entrasse e escolheu meu marido ou escolheu minha esposa? É simples. Ou poderia ter me escolhido. É dessa forma. Quando você abre a porta para a traição entra e de fato vai pegar o mais fraco. É simples. Vai pegar o que está mais relapso, o que tem mais traumas, o que tem maior facilidade de ser influenciado por mal. Vai pegar, mas fato é que ela entrou e poderia ter pego os dois. E eu lido com casamentos que é dessa forma. O casamento era mal construído, a traição entrou, pegou os dois. É simples assim. E às vezes pega só o homem, às vezes pega só a mulher. Mas pega. Outra coisa. Quando eu falo para você, e aí eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas que foram traídas. E é muito cômodo, é muito fácil a gente olhar para a traição, não enquanto casamento, mas enquanto algo individual. Não era um problema no meu casamento, Diego. Isso foi um problema do meu marido, foi um problema da minha esposa. Ei, se afaste do seu orgulho só por um instante. Sabe uma coisa interessante? Deixa eu chegar mais perto aqui de você. Tem uma situação que ao longo desses anos eu descobri. Quando nós conseguimos olhar para um problema no nosso casamento, olha o que eu vou dizer. Quando nós olhamos para um problema no nosso casamento e nós tiramos o orgulho, nós tiramos o nosso orgulho do olhar, nós tiramos o nosso orgulho do problema, o problema é resolvido quase que imediatamente. O meu orgulho impede de eu enxergar a solução dos nossos problemas no casamento. O meu orgulho. Quando você entende que o seu casamento ele foi mal estruturado, por isso a traição aconteceu, e você tira a sua mágoa, o sentimento de abandono, de traição, e você é apenas um indivíduo que olha e fala assim, poxa, o que deu errado no meu casamento? Deixa eu consertar isso e vamos fazer diferente. E você tira o orgulho, você resolve os problemas 1000 vezes mais rápido. Então eu vou te dar um conselho no que diz respeito à traição nessa aula de hoje. Se afaste do seu orgulho só por um instante.
tá bom? Atividade do dia. Atividade do dia. Já que nós estamos falando em traição e você precisa enxergar o seu casamento ao invés de um indivíduo apenas, tenha sido você quem traiu ou você quem foi traída, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar a traição no nosso casamento. Onde havia traição no nosso casamento. Ah, Diego, é fácil, foi meu marido que me traiu, ou foi minha esposa que me traiu, tá ali a traição. Não. Vamos lidar com traição de um modo geral. Quando houve uma mentira, quando o que acontecia não era reportado ao marido ou à esposa, quando dizia-se que não estava com vontade ou estava com dor de cabeça para não ter uma relação sexual e sabia que não era verdade, quando tinha senhas no celular, quando acontecia coisas e escondiam do outro, quando dava problema com os filhos, falava assim, mas não conta pro seu pai, viu? Não conta pra sua mãe. Quando conversava do cônjuge para alguém, falando assim, olha mãe, mas a minha esposa, ela é difícil, você sabe, ela não gosta, nossa, se ela souber disso. Quando falava do marido para amiga, nossa amiga, mas meu marido, ele é cabeça dura, você sabe o jeito que ele é. Olha para dentro do seu casamento e veja onde havia traição em seu casamento. Primeiro que você vai chegar à conclusão que o adultério, a traição física, foi só apenas mais uma traição. A traição física, ela nunca é a primeira do casal. Nunca. Então comece a olhar agora para o seu casamento, avaliar o seu casamento, identificar onde havia traição ali. Antes de você resolver o problema do adultério, da traição física, sexual, íntima, você vai ter que resolver tudo isso. E ao longo das próximas aulas nós vamos conversando mais sobre isso. Família, eu espero que o vídeo de hoje tenha aberto a sua mente. Coloque aqui nos comentários para mim, você que chegou até o final, como que você termina esse vídeo. Você termina esse vídeo, essa aula, essa sessão, refletindo. Essa aula abriu seus olhos em algum aspecto? Só te trouxe raiva? Qual foi o feedback dessa aula que você me passa em relação a tudo isso que nós falamos? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir, eu quero saber como que você está lidando com tudo isso. E eu espero encontrar vocês numa próxima aula, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau.